gravar nome, sou bom para gravar versículo, mas nome eu esqueço. Lucas capítulo 15, verso 1 até o verso 7, parábola da ovelha perdida. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, grita, pera aí que eu também vou. Calma aí, não é porque você não achou que não vai para o céu, a gente espera. Minha digníssima esposa está ali escondida, ali atrás. Faz assim, Tainá, para o povo te conhecer. Olha lá, ó. Deus foi misericordioso para comigo, gente. Muito misericordioso. Mesmo sendo feio, me deu uma esposa bonita. Entendeu? Isso daí é fruto da graça de Deus. Cadê meu tecladista para poder me ajudar aqui? Cadê o Wellington? Quando estiver disponível, sobe aí para poder me ajudar. Diz assim o texto. Lucas capítulo 15, verso 1, minha tradução é Almeida Revista Corrigida, mas o sentido do texto é o mesmo, de repente da sua tradução ser diferente. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-lo. E achando-a põe sobre os seus ombros alegre, e chegando a casa convoca amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E se você puder e quiser, diga graças a Deus. Senhor Deus e eterno Pai que estás nos céus, eis aqui, Pai, estamos diante da sua presença nesta manhã para render graças ao teu nome. Estamos aqui diante da sua presença, Pai, nesta manhã para poder glorificar o santo nome de Jesus. E como eu tenho um costume de falar, Pai, se eu pregar de mim mesmo nesta manhã, será a pior mensagem já pregada na face da terra. Mas se teu Espírito, Pai, tomar o teu Filho nesta manhã, nós sabemos, Pai, que teu Espírito tem poder de transformar, libertar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Então fale conosco, Espírito Santo, porque queremos nesta manhã sair daqui incendiados pelo seu poder, pela sua glória, pela sua graça, pela sua presença, Pai. Pai, se for manhã de renovo, nos renove, Pai. Se for manhã de batismo, nos batize com teu Espírito, Pai. Pai, mas que nesta manhã nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui, Pai, incendiados e impactados pela tua palavra, Senhor da glória. Fale conosco, Jesus, porque queremos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Estamos diante de 3 parábolas de Jesus, e uma das parábolas mais conhecidas, se não a mais conhecida da Bíblia, que faz parte do capítulo 15, é a parábola do filho pródigo. Jesus, por muitas vezes, em seus sermões, em suas pregações, ele teve a oportunidade de apregoar o Evangelho por intermédio de parábolas. Quando você pega o Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo 8 ao capítulo 20, você vai ver Lucas narrando muitas parábolas de Jesus. E o interessante, que por muitas vezes Jesus falou por parábolas, mas quando você pega o enredo das parábolas de Jesus, Jesus falava por parábolas, coisas concernentes ao reino dos céus, porém coisas que faziam parte do cotidiano do povo daquela época. Lucas, como assim? Vou lhe explicar. Quando Jesus fala assim, o semeador saiu a semear, Jesus aqui está falando de semente, Jesus está falando de plantio, Jesus está falando de colheita. Mas por que está usando essa forma para falar por parábola? Porque naquele tempo a agricultura era muito forte. Então Jesus está falando de coisas concernentes ao reino dos céus, mas coisas que faziam parte do cotidiano do povo. Para quê? Para tornar o reino dos céus mais fácil de compreensão, para que eles venham ter mais acessibilidade, ou melhor, venham ser mais acessível o reino dos céus, para que eles possam compreender e entender o que Jesus está falando. Quando Jesus fala assim, um pastor tinha 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele também está tornando o reino dos céus acessível, para que eles possam compreender e entender, porque naquele tempo era comum ter pasto, ter rebanho, ter ovelha e ter pastores. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia nos informa, que mesmo Jesus tentando tornar o Evangelho mais acessível, mais compreensível, eles não conseguiam entender e nem conseguiam compreender, porque seus olhos estavam fechados,
seus ouvidos estavam tapados e seus corações estavam endurecidos. Só que, irmãos e irmãs que me escutam nessa manhã, o interessante é que a multidão, depois que o culto acabava, pastor André, sem entender e sem compreender o que Jesus falava, eles iam embora para sua casa. A multidão, depois que o culto acabava, eles iam embora sem entender, sem compreender aquilo que Jesus estava ensinando e apregoando para eles. Mas e os discípulos, Lucas? Os discípulos era diferente, porque depois que o culto acabava, os discípulos, quando não entendiam, falavam assim: Senhor, nós não entendemos a parábola do semeador, tem como nos ensinar? A multidão só se relacionava com a presença de Jesus enquanto Jesus estava pregando, enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava ensinando. Mas depois que o culto acabava, ia embora e deixava a presença. E os discípulos, Lucas? Os discípulos, depois que o culto acabava, depois que as luzes da igreja apagavam, sabe o que eles faziam? Senhor, ensina-nos a orar, porque nós queremos aprender a orar. A multidão só se relacionava com a presença enquanto o ministério de louvor estava tocando. E os discípulos, depois que o culto acabava, depois que a reunião terminava, depois que as portas se fechavam, eles iam até a presença dizendo: Senhor, quando será o sinal? Qual será o sinal dos fins dos tempos? Lucas, qual é a palavra? A multidão só se relaciona com Cristo enquanto a adoração está rolando, enquanto o pregador está pregando, enquanto o pastor está falando. Mas quem é discípulo, depois que o culto acaba, depois que a luz da igreja apaga, depois que a porta fecha, a gente ainda tem uma vida de oração, a gente ainda tem leitura da palavra, a gente ainda tem uma vida de jejum com a presença. Eu não estou pregando para uma geração de culto somente nas 2 horas da igreja. Eu estou pregando para um povo que depois que o culto acaba, depois que a porta fecha, continua adorando no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, na sua escola. Depois que o culto acaba, nós continuaremos exaltando e engrandecendo o nome do Senhor da glória. Discípulo adora depois que o culto acaba. Discípulo se relaciona com Jesus depois que a reunião termina. Jesus está se relacionando com publicanos e pecadores, diz o texto. Só que o texto diz que os fariseus começam a murmurar. Por que, Lucas? Porque o texto nos informa que Jesus está recebendo publicanos e pecadores. Mas, Lucas, por que os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus? Porque foi o próprio Jesus quem os convidou. Aonde isso? Mateus capítulo 11. Redobre atenção para você entender esse texto, porque esse texto tem um contraste fenomenal. Jesus começa o texto dizendo assim: ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se fossem operados os sinais, os milagres que foram operados no meio de vocês, em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com panos de saco e cinza. No dia do juízo haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para vocês. E tu, Cafarnaum, que foi o palco dos maiores milagres de Jesus, pensa que será elevada até o céu, será abatida até o inferno. Por quê? Porque viram muitos sinais, viram muitos milagres, ouviram muitas pregações, porém não se arrependeram. Jesus aqui está puxando a orelha dessas cidades. Jesus aqui está exortando essas cidades, dizendo assim: vocês estão debaixo de juízo, vocês estão debaixo de condenação. Por quê? Porque não estão aproveitando o tempo da sua visitação. Mas Lucas, o texto termina com pancada? Não. Lucas, o texto termina com exortação, com puxão de orelha? Não. Aonde está isso? No mesmo texto de Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28. Jesus, depois de ter dado a pancada, depois de ter exortado, depois de ter repreendido essas cidades, ele vira e fala assim: ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas, o que é isso? Jesus está dizendo: se vocês viverem longe da minha presença, se vocês viverem de qualquer maneira, o que espera vocês é o juízo, a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre, o inferno que aguarda vocês. Mas se vocês renunciarem o pecado e virem até mim, se preparem, na minha presença tem alívio, tem refrigério, tem descanso, tem alívio para as vossas almas. Jesus não nos convidou para estarmos debaixo de condenação, de juízo, não.
Ele tem alívio, tem refrigério, tem descanso para nós. Mas o que eu devo fazer? Renunciar à minha própria vida para caminhar juntamente com Ele. Jesus agora está se relacionando com publicanos e pecadores. Os fariseus estão irados. Mas Lucas, por que os fariseus estão irados? O texto diz que Jesus recebe pecadores e come com eles. O problema dos fariseus no texto não é Jesus receber, é Jesus sentar para comer. Lucas, por que sentar para comer? Porque receber a gente recebe todo mundo, mas sentar para comer a gente não senta com todo mundo. Me explica isso, vou te explicar. Quem aqui, por favor, interage comigo, já pediu um lanche aqui para o entregador entregar na porta da sua casa? Levante as suas mãos. Todos nós já pedimos. Você recebeu o entregador da pizza, do lanche, do hambúrguer na sua porta, mas porventura você já sentou para comer com o entregador? Não, né? Porque receber você recebe, mas sentar para comer revela intimidade. Receber você recebe na tua porta, mas entrar na tua casa, sentar no seu sofá para compartilhar do seu almoço, revela comunhão. Os fariseus estão irados, dizendo assim: seu mestre não pode ser de Deus, falando para os discípulos, porque ele senta com publicanos e pecadores que ao menos lava suas mãos para comerem. Então o problema não é receber, o problema é sentar para comer. Jesus está dizendo assim: olha só, eu não vim para esta terra somente para receber o pecador. Eu tenho uma mesa posta para eles, porque eu vim restaurar a comunhão perdida lá no jardim do Éden que Adão perdeu. Lucas, o que é isso? Entenda, irmãos, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso 17. Tem 4 homens carregando um paralítico numa cama. Eles tentam entrar pela porta, pela janela, não conseguem. Sobe ao telhado, destelha a casa e coloca a cama até o meio diante de Jesus. Aí Jesus, olhando para o paralítico e para os 4 amigos, o texto diz: e Jesus, vendo a fé deles, no plural, Jesus libera uma palavra para o paralítico. Você pensa, vai curar? Não. Vai decretar agora a cura sobre a vida dele? Não, não é isso que Jesus faz primeiramente. Jesus fala assim: filho, os teus pecados te são perdoados. E eu gosto disso, porque se Jesus fala assim, levanta-te e anda, ele volta para casa sarado fisicamente, mas ainda morto espiritualmente, pastor. Aí Jesus está dizendo: se eu te der agora a bênção e não perdoar os seus pecados, tu volta para casa com casa própria, mas volta para casa sem presença. Se eu te der a bênção agora, tu volta para casa com o carro do ano, mas volta para cá sem comunhão com a minha presença. Eu não vim aqui somente para te dar vitória, porta aberta, emprego, carro do ano e casa própria. Eu vim aqui restaurar a comunhão perdida no jardim do Éden. Ele não veio somente abrir portas para nós, ele não veio somente nos dar vitória financeira, material e terrena. Ele veio restaurar a nossa comunhão de filhos com pais. Os fariseus estão irados porque Jesus está comungando com eles. E de repente Jesus, vendo que eles estão murmurando, só que escute isso e guarde isso, porque nós vamos finalizar com isso. Os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus para o ouvir. Guarde isso no seu coração. Os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus para o ouvir. Guarde isso. Jesus, vendo que os fariseus estão murmurando, Jesus vai propor uma parábola e vai dizer: quem dentre vós é o pastor que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai após a ovelha perdida? E aí que eu começo a pregar nesta manhã, gente, porque eu acho muito interessante isso. O pastor, ele tem 100 ovelhas, ele não perdeu 20, não perdeu 30 nem 50, ele perdeu uma. E todos nós sabemos que para identificar perdas em pequena massa é muito difícil. Havia um hacker há uns anos atrás que estava atuando, roubando 1 centavo de cada conta. Quem estava perdendo 1 centavo não estava percebendo, mas ele estava se enriquecendo por causa de 1 centavo. Lucas, o que é isso? Identificar perdas em pequena massa é muito difícil. Mas esse pastor, quando ele olha para dentro do rebanho, ele consegue olhar para o rebanho e ver 99 em segurança, mas ele tem a percepção que uma ovelha está perdida. Eu gosto desse bom pastor, porque a Bíblia diz que ele conhece cada uma de suas ovelhas. Então ele olha para dentro do rebanho, ele vê 99 em segurança, mas também sabe que uma está perdida. Ele olha para dentro do seu rebanho e vê 99 com saúde, mas ele também conhece uma ovelha que entrou por essas portas e está enferma.
Ele olha para dentro do rebanho, pastor Andro, e vê 99 ovelhas vivendo tempos de fartura, mas ele consegue também enxergar uma que possa estar vivendo nesta manhã tempos de escassez. Ele olha para dentro do rebanho e vê 99 ovelhas vivendo tempos de alegria, mas ele também conhece uma ovelha que pode ter entrado por essas portas e esteja vivendo tempos de tristeza. Lucas, aonde que você quer chegar com isso? Esse pastor vê, sabe e entende e conhece cada uma de suas ovelhas e as situações que nós estamos enfrentando, mas ele não somente sabe, conhece e entende, ele tem poder para mudar o cenário a qual nós estamos vivendo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, Jesus está andando nos pavilhões do tanque e tem um coxo que há 38 anos se encontra enfermo na beira do tanque. A Bíblia diz assim: e Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nessa situação há muito tempo, perceba, Jesus viu e Jesus sabia e Jesus viu. Aí Jesus se aproxima dele e fala assim: queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que quando a água agitada me coloque do tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele não tem nem mais fé para ser curado, ele não consegue nem responder a pergunta de Jesus, mas Jesus, para mostrar seu poderio e sua autoridade, ele vira e fala assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas, aonde que você quer chegar com isso? Jesus viu, Jesus sabia, mas Jesus tinha palavra e autoridade para mudar o cenário da história dele. Jesus não é somente aquele que percebe a situação que você está vivendo e vê a situação que você está passando, ele tem poder para mudar o cenário da tua casa, da tua história, da tua família. Ele vê, ele sabe, ele entende e ele tem poder para realizar e manifestar. Jesus está contando a parábola e está dizendo assim: o pastor deixou as 99 no deserto. Por favor, aquele coral lindo de pentecostal, repita comigo assim: deserto. Com mais força, por favor: deserto. O pastor vai deixar 99 no deserto, gente. Enquanto as 99 estão no deserto, o pastor vai resgatar a ovelha que está perdida. E eu gosto disso porque deserto, na nossa linguagem cristã, é uma linguagem pejorativa, onde que muitas vezes nós falamos para provação, dificuldade, momentos difíceis que nós passamos. Aqui, quem já teve uma conversa doida de crente, que só crente entende, você encontra um irmão lá do outro lado da rua, coisa de tocha lá atrás, aí o tocha te grita para você: e aí, varão? Aí tu responde: e aí, manto de terra? Como é que tá as coisas? Aí alguém te responde: estou passando pelo deserto. O que ele está dizendo? O negócio está apertando, enfrentando um momento delicado, um momento difícil. E eu acho interessante isso, porque as ovelhas estão no deserto, mas mesmo assim a presença do pastor está resgatando quem está perdido fora, ou está resgatando quem está perdido do rebanho. Por que Lucas está dizendo isso? Porque muitas vezes impossibilitamos a manifestação da presença de Deus por causa dos nossos desertos. Não entendi ainda, vou lhe explicar. Quantas vezes nós não oramos para Deus, dizendo: Deus, quando o Senhor me der aquele salário, aí a minha família verá que o Senhor verdadeiramente é Deus na minha vida. E quem disse que Deus precisa do teu salário grande para poder transformar a tua casa? Quantos de nós não oramos dizendo: Deus, quando o Senhor me der aquele carro abençoado, conversível, vou parar na porta da minha família e eles verão que o Senhor é Deus. E quem disse que Deus precisa de carro para transformar o cenário da tua casa? Quando o Senhor me der aquela casa no blindex, no porcelanato, aquela casa com piscina, eles verão que só o Senhor é Deus. Quando o Senhor me tirar do deserto, eles verão a tua glória. Quem diz que Deus precisa te tirar do deserto para poder batizar, transformar, curar e libertar? Lucas, por que você está dizendo isso? Livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1: no princípio criou Deus os céus e a...
Eu gosto disso. Cronologia do texto: no princípio criou Deus céus, parte de cima, para depois criar a terra, parte de baixo. Mas todo construtor e arquiteto sabe que para criar a parte de cima, primeiro precisa ter alicerce, estrutura, fundamento, sapato embaixo. Mas Deus está dizendo assim: para eu realizar as coisas do céu, eu não preciso de fundamento nem alicerce terreno. Para eu manifestar as coisas do céu, não preciso do teu carro, da tua casa, do teu dinheiro, nem de recursos financeiros. Eu só preciso que você creia que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que opera em nós. A fé continua sendo a maior arma da igreja. Atos capítulo de número 16, o carcereiro grita: Paulo, o que eu faço para ser salvo? Paulo grita: crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e será salvo tu e toda a sua casa. Lucas, eu não tenho nada, mas continue crendo. A fé ainda é uma arma poderosa para Deus manifestar a sua glória e o seu poder, seja em qualquer lugar ou ambiente que nós estejamos. Irmãos, as ovelhas estão em qual lugar? Aonde? Guarde isso. Pastor, as ovelhas estão no deserto. Só que o pastor não deixou as ovelhas abandonadas no deserto. Provavelmente construiu um aprisco no meio do deserto. E enquanto as ovelhas estão mantendo comunhão dentro do aprisco, a presença do pastor está indo fora do aprisco e resgatando quem está perdido fora do rebanho. Eu gosto disso, gente. Olha o que o texto diz: enquanto as ovelhas estão mantendo comunhão com o rebanho dentro do aprisco, a presença de Deus, a presença do pastor está resgatando quem está fora do aprisco e fora do rebanho. Lucas, aonde que você quer chegar com isso? Você saiu da sua casa, você botou a sua roupa, se maquiou, se embelezou e veio para dentro do aprisco. Para quê? Nesta manhã render graças, render glória, render louvor e render adoração a Deus. Mas enquanto você mantém comunhão dentro do aprisco e rende adoração ao nome daquele que vive e reina, a mesma presença que manifesta a glória aqui é a mesma presença que resgata quem está perdido na sua casa. A mesma presença que batiza com o Espírito Santo aqui é a mesma presença que transforma quem precisa de transformação lá. Se prepare, não se afaste do rebanho, não abandone o aprisco, continue nesse lugar de adoração, porque enquanto você rende adoração e glória para Ele, Ele resgata, transforma e liberta quem está perdido lá fora. Aleluias. Por favor, pela primeira vez nessa manhã, vira para alguém e fala assim: permaneça no aprisco. Ele é onipresente. Enquanto nós adoramos aqui, Ele transforma aqui, liberta aqui, restaura aqui, aviva aqui, vivifica aqui. Mas Ele também visita quem está lá fora. Aleluias. Irmãos, as ovelhas estão no deserto. O pastor agora vai buscar a ovelha que se perdeu. Só que esse pastor não mede esforços para poder resgatar aquilo que se havia perdido. Não tem ambiente certo para ele entrar. Ah, Lucas, mas está perdido lá no meio do tráfico de drogas, dentro da boca de fumo. Esse pastor entra. Mas Lucas está lá num centro de prostituição se prostituindo. Esse pastor entra lá. Mas Lucas está no meio da Cracolândia de Manguinhos. O pastor visita também, resgata quem está perdido lá. Não importa o ambiente, não importa o local, não importa o lugar. Esse pastor, esse bom pastor tem autoridade, tem poder de entrar em todos os ambientes para resgatar quem está perdido. Ele vai encontrar a ovelha que se perdeu. E agora a Bíblia diz que Ele vai colocar a ovelha sobre os seus ombros. Eu já tive a oportunidade de falar uma versão aqui, mas eu quero falar outra parte, outra visão do texto. Irmãos, a ovelha, quando é encontrada pelo pastor, a ovelha está completamente perdida. Lucas, por que a ovelha está perdida e a ovelha está traumatizada? Porque a ovelha é guiada pela voz do pastor. A ovelha é um animal muito ruim de visão. A ovelha é guiada pela sua ou por sua audição.
Se colocar as portas da igreja abertas e deixar a ovelha tentar sair, ela vai andar em círculo e dificilmente vai encontrar saída. Mas se colocar o pastor lá fora gritando, pela voz do seu pastor, ela encontra a saída. Então, pelo fato da ovelha ter se afastado da voz do pastor, agora a ovelha está traumatizada. A ovelha está alvoroçada. Por quê? Porque saiu da presença do pastor e está ouvindo coisas que dentro da presença não ouvia. Está vivendo coisas que dentro da presença não vivia. Está passando por coisas que quando estava na presença não passava. Então está traumatizada porque viveu coisas só porque se afastou da presença do pastor. E na visão de hoje, nesta manhã, eu quero lhe falar o que Isaías, no capítulo 53, verso 6, ele diz: e todos nós, olha o que Isaías vai dizer: andávamos como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, cada um para o seu próprio rumo. Isaías está dizendo que cada um de nós estávamos perdidos. Aí vem Paulo escrevendo a carta aos Efésios capítulo 2. Paulo vira e fala assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Lucas, o que é isso? Outrora, quando estávamos aprisionados ao pecado, o que nos conduzia, o que regia a nossa vida, o que nos guiava, era o padrão mundano. A gente era escravo do pecado e achávamos que éramos livres. Então, tinha baile funk, a gente ia. Tinha cachaça, a gente não conseguia largar. Tinha todas as porcarias do inferno, a gente não conseguia deixar. Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado, a ponto de Paulo falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo, porque o pecado que habita em mim, este me governa. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta condenação, desta morte? Só que eu louvo a Deus pelo livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e não tem como não enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus. Não tem como não engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, porque Isaías 53 verso 1 vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Ele foi subindo como renovo, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, homem experimentado nos trabalhos, e dele não fizemos caso algum. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, foi moído por nossas transgressões, foi transpassado por nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então honra, glória, louvor, poder e adoração seja dado ao nome, que é o supremo nome de Jesus. E você aplaude ele nesta manhã. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, honra seja dada ao nome de Jesus, louvor seja dado ao nome de Jesus, por tamanha graça que Ele manifestou sobre nossas vidas. O pastor agora pega a ovelha, gente. Quando ele volta com a sua ovelha, a Bíblia diz que ele chama vizinhos, amigos, e começam a se alegrar. Aí o texto da minha Bíblia e da sua Bíblia vai dizer assim, ó: a alegria no céu quando o pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu gosto disso porque o céu festeja quando há arrependimento. O céu se alegra quando há arrependimento. Mas calma aí, o céu se alegra quando há arrependimento? Está na Bíblia, está no texto. Só que o livro de Neemias vai dizer assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Senhor está alegre, nós, igreja, nós filhos, estamos fortes. Mas quem é o responsável de causar alegria no céu?
Quando eu me arrependo, quando eu me humilho, quando eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, eu causo alegria no céu. Mas quando eu vivo uma vida em pecado e iniquidade, automaticamente o coração de Deus se entristece. Então, se eu peco, eu entristeço o coração de Deus. Consequentemente, se Deus está triste, a igreja está fraca, os filhos estão fracos, a noiva está fraca. Mas quando eu me humilho diante da presença do Senhor, falando: Senhor, eu estou aqui para me humilhar, eu estou aqui para me arrepender, eu estou aqui para me converter dos meus maus caminhos, eu estou aqui para me santificar e me ajoelhar diante da sua presença, para reconhecer que eu não sou nada diante de ti. Automaticamente eu causo alegria no céu. E quando o céu está alegre, se prepare, não tem provação, não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem gigante que possa nos derrubar, porque se o céu está alegre, a alegria dele é a nossa força. Aleluia. Eu vim com a palavra de Deus nesta manhã, gente, só para te dizer uma coisa: não se afaste da presença desse bom pastor, não se afaste do aprisco, nem abandone o rebanho da comunhão que Deus estabeleceu para nós adorarmos aqui. Mas Lucas, qual é o benefício de eu estar diante da presença do pastor? O salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo de número 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem o Senhor como seu pastor pode passar até dificuldade, mas tem provisão do céu em meio às adversidades e provações da vida. Salmo de número 23, a partir do verso 2, vai dizer assim, ó: leva-me às águas tranquilas, conduze-me a pasto verdejante, me guie pela vereda da justiça e refrigera a minha alma. Para quem vive debaixo da cobertura do pastor, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, tem refrigério para as nossas almas. Mas Lucas, evangelho não é só refrigério, evangelho não é só alegria, evangelho não é só felicidade, tem dificuldade. Salmo de número 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Lucas, o que é isso? Tem momentos, irmãos, que Deus vai te privar do sofrimento, mas tem momentos que Deus vai te dar livramento no meio do teu sofrimento. Tem momentos que Deus vai te livrar do Egito, mas vai ter momentos que Deus vai glorificar o nome dele no meio do Egito. Tem momentos que Deus vai te livrar da fornalha, mas vai ter momentos que Deus vai te dar livramento no meio da fornalha. Tem momentos que Deus vai te livrar da cova, mas vai ter momentos que Deus vai te livrar no meio da cova. Porque Lucas, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 13: não veio tentações sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação lhe dará o escape, para que você possa suportar. Lucas, o que é isso? Antes do gigante se levantar, antes da dificuldade bater a porta, antes da muralha se levantar, da adversidade chegar, Deus já tem livramento, Deus já tem escape, Deus já tem vitória para você. Permaneça na presença, vive na presença, ande na presença, não abandone Jesus, porque aqui reina a graça, reina a misericórdia, reina a bondade da parte do céu para conosco. Aleluia. Estou finalizando, gente, vou passar já, só que só escute isso. Os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus, repita comigo: para o ouvir. E eu gosto disso, por quê? Porque os fariseus estão murmurando, dizendo assim: é publicano, é pecador, é imperfeito, não é digno de estar diante da presença de Jesus. Só que os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus para o ouvir. Aí João, no seu evangelho, vai dizer assim, ó, que Jesus disse: conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então calma aí, para os fariseus, quem está se aproximando de Jesus é publicano, pecador, gente que não é digno de estar diante da presença. Mas se ouviu a voz de Jesus, se ouviu a pregação de Jesus e está seguindo Jesus, Jesus está dizendo assim, ó: não é pecador, não é imperfeito, não é indigno de estar diante da minha presença, é ovelha que ouviu a minha voz e me seguiu.
Para o mundo nós somos merecedores de condenação, de juízo eterno, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, entramos por essa porta e viemos aqui buscar a presença, e lá vai uma palavra para você que de repente entrou por essa porta e está achando aqui que você foi fruto do acaso. Não, você ouviu o chamado de Jesus e veio aqui. Não, Lucas, eu estava entediado em casa e vim para a igreja nessa manhã. Entediado vai assistir Netflix, entediado vai jogar videogame. Você está aqui, rapaz, buscando a presença. Você não veio aqui entediado, você veio aqui adorar e exaltar e bendizer, engrandecer o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre, porque você ouviu a voz dele. Posso te dizer algo? Se coloque de pé nesta manhã, por favor. Eu vou finalizar, mas eu só queria que a igreja entendesse uma coisa: é dentro da presença que reina a misericórdia, é debaixo da cobertura do bom pastor que reina a graça de Deus. Cristo se sacrificou por mim, por você, verteu o seu sangue no Calvário, foi pendurado no madeiro, levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, foi açoitado, rejeitado, para olhar para cada um de nós e ver a gente diante da presença dele alegre, jubilando, feliz, porque a graça nos alcançou. Então você está proibido, rapaz, você está proibido, mulher, de abandonar esse bom pastor que te ama tanto, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o pastor assim me permite, eu queria fazer 2 convites aqui nesta manhã. O primeiro convite é para você que já fez parte do rebanho, já habitou dentro do aprisco, mas por algum motivo se afastou do rebanho, se afastou do aprisco e largou esse bom pastor, e hoje precisa retornar para dentro do aprisco, precisa retornar para a casa onde que reina a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor. O segundo convite é para você que nunca teve a oportunidade de estar nos braços de Jesus, nunca teve a oportunidade de viver uma vida na casa de Deus, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, mas nesta manhã sabe que teu coração está ardendo, está pegando fogo, e é tempo de você recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele pode botar as coisas que estão fora no lugar, no seu devido lugar. Você que está afastado da presença, necessita se reconciliar, e você que quer receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, aproveite esse momento para fazer ou para tomar a maior e a melhor decisão da tua história. Sai do seu lugar, vem aqui, corre. Você que trouxe um amigo que não é cristão, me ajuda aí, fale com ele. Um amigo que está afastado, fale com ele ou fale com ela, porque esta manhã é manhã de salvação na casa de Deus. Cadê você que precisa se reconciliar com Jesus? Cadê você que precisa retornar para Cristo? Cadê você que precisa voltar para dentro do rebanho? O Senhor está te esperando nessa manhã. O Senhor quer mudar a tua história nesta manhã. O Senhor quer mudar o cenário da tua vida nesta manhã. A igreja vai adorando o nome de Jesus. A igreja vai engrandecendo o nome do Senhor. Senhor, derrama uma unção de quebrantamento agora no meio da tua igreja, Pai. Gente que não chorava há muito tempo, Pai, que começa a derramar lágrimas diante da sua presença, Senhor. Pai, gente, Pai, que não derrama lágrimas na tua presença há muito tempo, sinta o amor de Deus nesta noite, sinta a graça de Deus nesta manhã te envolvendo. Em nome de Jesus, passei em nosso meio, Senhor. Passei em nosso meio, Jesus. Vamos cantar. Passei em nosso meio, Jesus. Canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Me ajude aqui a orar por essas pessoas aqui, por favor.